Fala, gente, nós vamos continuar a aula da Lei 9433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós já vimos fundamentos, nós já vimos objetivos, nós já vimos diretrizes gerais de ação. Hoje nós vamos ver instrumentos e seção 1 do Plano de Recursos Hídricos. Vamos lá, são instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os planos de recursos hídricos, cuja base são as bacias hidrográficas, como a gente viu em fundamentos. Aqui está a bacia hidrográfica, a unidade territorial para a Política Nacional de Recursos Hídricos. O enquadramento dos corpos de águas em classe segundo os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos e do uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a compensação a municípios e o sistema de informação sobre recursos hídricos. Vamos lá, dos planos de recursos hídricos, seção 1. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento destes. Os planos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, e terão o seguinte conteúdo mínimo. Primeiro conteúdo, diagnóstico da situação atual. Depois, análise da alternativa de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Depois, balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. Depois, metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Depois, responsabilidades para a execução das medidas, programas e projetos. Cronograma de execução e programação orçamentário-financeira associados às medidas, programas e projetos. Prioridades para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. Os planos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Para a gente ter um exemplo, pessoal, vamos colocar aqui, Plano de Recursos Hídricos de Minas Gerais, no Google. Plano de Recursos Hídricos de Minas Gerais. A gente vai passar bem rapidamente pelo sumário aqui. A gente vê a caracterização geral e da hidrografia. A gente vê nessa caracterização o saneamento, a qualidade, a caracterização dos usos, demandas, cenários e conflitos, a visão geral das bacias, as unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. No item 2, a gente vê o panorama da política de implementação da Política Estadual dos Recursos Hídricos, que é mais um histórico do que foi feito. No item 3, a gente vê a análise crítica da importância do Estado sobre a perspectiva de recursos hídricos. No item 4, análise do sistema estadual do gerenciamento de recursos hídricos, que são basicamente órgãos, né, pessoal, de planejamento de recursos hídricos. A gente vê os planos diretores de bacias hidrográficas. A gente vê basicamente proposta para desenvolvimento da segunda etapa do PRHMG e a síntese do programa de divulgação da segunda etapa do PRHMG. Então, resumindo, pessoal, o plano é basicamente o que está escrito aqui mesmo. Você tem um diagnóstico da situação atual, uma análise do crescimento demográfico, das atividades produtivas no futuro, o balanço entre disponibilidades e demandas futuras,
metas de como usar, medidas para programas a serem desenvolvidos para atingir as metas previstas, prioridades de outorga. É o que a gente já leu realmente, pessoal. Não tem muito segredo. Vale a pena dar uma lida nessa lei, vale a pena dar uma lida num plano de recursos hídricos também. É importante lembrar que eles sempre são por bacia, por estado e para o país. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, podem curtir, seguir. E é isso aí.